Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo PA e PG. O nosso objetivo é resolver problema envolvendo PA e PG, dada a fórmula do termo geral. Número 1. Em uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 4, o número de termos é 7 e o último termo é 58, a razão vale. Pessoal, a fórmula do termo geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Como ele fala que o número de termos é 7, o N é igual a 7, o nosso A7, que é o termo geral, é 58, o A1 é 4 e ele quer saber a razão. Então, basta substituir, né? Então, nós temos aqui o AN, que é o termo geral, o último termo é 58, o A1 é 4, o nosso N, o número de termos, é 7, menos 1, vezes a razão, que é o que a gente quer saber. Então, eu tenho 58, que é igual a 4, 7 menos 1 é 6, vai ficar esse resultado aqui, 6, tá? Vezes R, vai dar 6R, ok? Ó, 7 menos 1, 6, vezes R, 6R. Eu vou passar esse 4 para cá, vai ficar 58 menos 4 igual a 6R. Então, eu tenho que 58 menos 4 é 54, igual a 6R. Então, 6R igual a 54. Eu peguei o que estava depois da igualdade e passei aqui para antes da igualdade. E o que estava antes foi para depois. Quando faz isso, não precisa mudar o sinal. Então, R igual a 54, 6 passa dividindo. R igual a 9. 9 vezes 6 dá 54. É a letra D. 2. Em uma progressão aritmética onde o primeiro termo é 23, então o A1, o primeiro termo é 23, a razão é menos 6, nós temos o R que é menos 6, o número de termos são 7, N igual a 7. Pode-se dizer que o último termo, ele quer saber o AN, o termo geral dessa PA é igual a... Bom, então basta substituir na formulinha, né? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, AN igual, o A1 ele deu, é 23, o número de termos é 7, menos 1 vezes a razão, que é menos 6, eu vou colocar entre parênteses. Substituir uma letrinha por número negativo, escreva entre parênteses, ok? Então, AN é igual a 23, 7 menos 1, eu tenho 6 aqui, vezes menos 6. Então, AN igual a 23, cuidado para não somar, tá? Tem que multiplicar aqui primeiro. Mais 6 vezes menos 6 dá menos 36. Mais vezes menos dá menos 6 vezes 6, 36. Então, AN, 26 menos 36, está devendo 36, paga 23, fica menos 13. Ok, pessoal? Então, é a letra C. Número 3. As sequências numéricas a seguir representam progressão geométrica, PG. Então, nós temos 1, 2 e 3. Observando os itens, pode-se dizer que, pessoal, a PG, diferente da PA, como eu comentei com vocês na aula anterior, a progressão aritmética, você tem a partir do segundo termo, o primeiro mais uma razão. Já na progressão geométrica, você tem o segundo termo sendo o primeiro vezes uma razão. Por exemplo, essa número 1 aqui, ó, com os termos 3, 6 e 12, aí vem 24, 48. Você poderia muito bem utilizar aqui o termo geral para descobrir mais termos que virão na sequência, ou simplesmente entender que a razão, que é chamada de Q na PG, é sempre o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, e por aí vai. Então, se eu pegar 6 dividido por 3, eu encontro a razão sendo 2. Eu posso dizer que o termo geral de uma PG, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse carinha aqui, que é o A3, ó, eu posso dizer que o A3 ele é igual a 1 vezes Q elevado na 2. Porque, olha só, tudo bem, a fórmula está aqui, né? A N igual a 1 vezes Q elevado na N menos 1. Mas, geralmente, essa fórmula você vai utilizar para achar o N. Basta você lembrar o seguinte, o primeiro termo é o A1, né? No caso aqui é o 3. O segundo termo aqui é o A2. E como eu estava dando exemplo aqui do A3, ficaria da seguinte maneira. O A3 lá a gente já sabe que é 12, ó, 3, 6, 12. Eu vou só substituir para mostrar para vocês. 12 igual o A1, que é 3, vezes a razão, que é 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, se a gente resolver 2 ao quadrado, 4 vezes 3, que dá 12. Fazendo essa relação aqui com o A2, ficaria da seguinte maneira. O A2 seria o A1 vezes Q elevado na 1. Ou seja, o A2, que é o 6, eu vou substituir aqui, né? 6, o A1 é 3, vezes a razão, que é 2, que a gente descobriu aqui, né? Logo acima. Então, ficaria 6 igual a 3 vezes 2, 6. Então, pessoal, numa relação entre os termos, eu poderia dizer na PG que o primeiro termo é o A1, o segundo termo seria o A1 vezes Q, o terceiro termo seria o A1 vezes Q ao quadrado e por aí vai, ok? Mas tudo bem, a fórmula do termo geral da PG está aqui, a gente pode utilizá-la quando necessário. Bom, então voltando aqui na nossa questão,
No item 1, o próximo número da sequência é 94. Bom, pessoal, como a gente até já fez um cálculo aqui, ó, se eu pegar 6 dividido por 3, a gente acha quem? A razão sendo 2. Então, o próximo carinha aqui, eu tenho aqui o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. O próximo termo, que é o A6, seria 48 vezes 2, que vai dar quanto? 96. Então, isso aqui é falso. No item 2, o padrão, ele quer dizer padrão é a razão estabelecido na sequência menos 2. Vamos ver se é menos 2 mesmo? Se eu pegar aqui o segundo termo, menos 7 vezes menos 2, olha só, vou fazer bem aqui, menos 7 vezes menos 2, vai ficar menos vezes menos que dá mais, 7 vezes 2, 14. Ok, né? E se eu pegar 14 para esse próximo termo, vezes menos 2, vai ficar mais vezes menos que dá menos, 14 vezes menos 2, que dá menos 28. Perfeito, pessoal. Então, essa aqui é a correta. No item 3, o padrão estabelecido, a sequência é menos 1 sobre 2. Será que é? Se eu pegar o A2 dividido pelo A1 aqui, ó, que no caso é o 30 dividido por 60, o A2 dividido pelo A1. Poderia ser o A3 pelo A2, tanto faz. Corta esses zeros aqui, simplificando por 3, a razão vai ser 1 sobre 2. 6 dividido por 3 também, simplificando, né? Tem que simplificar de cima e de baixo. A razão é 1 sobre 2. E aqui fala que é menos 1 sobre 2, isso é falso. No item 3, o próximo número da sequência é 7 quartos. Então, basta pegar 15 meios e multiplicar pela razão que a gente descobriu, 1 sobre 2. Assim você vai descobrindo. Olha aqui no item 1, a razão é 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E por aí vai. Aqui a mesma coisa. Menos 7 vezes menos 2 dá 14 positivo. 14 vezes menos 2 dá menos 28 e por aí vai. Então, se eu pegar 15 meios vezes 1 meio, que é a razão, eu vou descobrir o próximo termo. Ele está dizendo que é 7 quartos. Na multiplicação de frações, de cima com de cima, de baixo com de baixo, hein? Cuidado. 15 vezes 1 dá 15, 2 vezes 2 dá 4. Então, são 15 quartos. Aqui está dizendo que é 7 quartos. Isso é falso. Todas as alternativas são verdadeiras? Lógico que não, né? Letra B. Valeu? Vamos para o número 4. A sequência seguia uma progressão geométrica. A razão que dessa progressão é... Pessoal, como eu já falei, basta pegar o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo. Se eu pegar o segundo, que é o A2 é o 1, e o primeiro, o A1, que é 4, vai ficar 1 quarto. Essa é a razão. Já está aí prontinha, né? Basta pegar 1 sobre 4, já que é uma PG. Seria a letra C. Número 5. Em uma progressão geométrica, onde o primeiro termo vale 4, a razão, o Q, né? Na razão, a PG chamamos de Q, é igual a 3, o sétimo termo desta PG é igual a... Pessoal, você pode fazer aquilo que eu falei. Ó. Se você quiser, basta matar a questão da seguinte maneira. O A7 é o A1 vezes Q elevado na 6, certo? Então, vai ficar A7 é igual ao A1, que ele deu, que é 4, a razão que é Q, elevado na 6. Então, A7 é igual a 4 vezes 3 elevado na sexta. Eu vou usar esse espaço aqui, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. 243 vezes 3, que dá 729. Então, aqui fica 729. Então, A7 igual 4 vezes 729. Utilizando esse espaço aqui, né? 729 vezes 4. 4 vezes 9, 36. Vão 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11. Sobe 1. 4 vezes 7, 28. E 1, 29. 2.916. É a letra B. Utilizando a fórmula do termo geral, seria AN igual a 1 vezes Q elevado na N menos 1. Então, vai ficar o A7 é igual a 1, que vale 4. A razão que é 3. Se eu quero o A7, são 7 termos, é 7 menos 1. Então, A7 vai ficar 4 vezes 3 elevado a 7 menos 1, que dá 6. Olha o cálculo aqui, ó, bem escancarado, né? Perfeito. Então, resumindo isso, o nosso A7 vai ficar 2.916. Beleza, pessoal? Vamos para número 6. A sequência 8, 2, AB é uma PG e a sequência B, 3/16 C é uma PA. Observando esses dados, o valor de A, B e C, respectivamente, são... Pessoal, cuidado com esse termo respectivamente, então é nessa ordem. Então, para eu descobrir o A, já que esse aqui é uma PG, eu preciso descobrir aqui, nesse caso, quem que é a razão. Então, nós temos aqui, ó, 8, 2, A
e B reticências. Como é uma PG, eu vou pegar o segundo dividido pelo primeiro. Simplificando isso por 2, já que são pares, vai ficar 2 por 2 que dá 1, 8 por 2 que dá 4. Acabei de descobrir que a razão é 1/4. Para eu descobrir o A, basta eu pegar, olha só, esse termo anterior vezes a razão. Então, A será o termo anterior, que é 2, tá? Vezes a razão, que é 1/4. Então, A é igual a 2 vezes 1, que dá 2, sobre 4, que é como se tivesse 1, né? Eu fiz a 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 4, 4. Simplificando por 2, 2 por 2 que dá 1, 4 por 2 que dá 2. Acabamos de descobrir que o A vale 1 sobre 2. Para eu achar o B, basta pegar... Como que eu vou achar o B? Vai ficar assim, ó. Basta pegar o termo anterior, que é o A, vezes a razão, que é 1/4. Então, B é igual ao termo anterior, que é A, é 1 sobre 2, vezes a razão, que é 1/4. Então, B igual 1 vezes 1, que dá 1, 2 vezes 4, que dá 8. Acabamos de descobrir que o B vale 1/8. Então, A é 1/2. Olha só, nessa sequência aqui nós temos o A é 1/2, e o B é 1/8. A 1/2, B 1/8 seria a letra C e a letra D. É uma das duas aqui, ó. O problema é que a gente tem que achar agora C. Agora, pessoal, veja bem. Como o C está aqui nessa PA, ficou assim, ó, B, 3/16, C e reticências. O B nós acabamos de descobrir. B é 1/8. E aqui 3/16 e aqui C, né, reticência. Ok. Pessoal, eu tenho que descobrir qual é a razão. E a razão na PA, quando se trata de PA, a razão é o R, né? Sempre é o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Então, basta eu pegar 3/16 menos o primeiro. Eu vou ser esperto aqui agora e fazer o seguinte, veja bem, eu preciso de uma fração equivalente a 3/16. Como eu tenho 1/8, basta você usar a inteligência aqui, ó, multiplica tudo vezes 2 aqui, ó, não tem problema. 1 vezes 2 é 2, vou colocar aqui, e 8 vezes 2 dá 16. Quando você faz isso, você descobre a fração 2/16, que é a mesma coisa que 1/8, ok? Agora eu já tenho essa subtração com denominadores, né, os números aqui, ó, debaixo do traço iguais. 2/16 é a mesma coisa que 1/8. Para eu descobrir a razão aqui, como eu falei, eu peguei o A2 menos o A1 e fui esperto, né? Transformei o A1 aqui numa fração equivalente ao A2, tá bom? Então, ficou 3/16 menos 2/16. Então, a razão vai ficar 3 menos 2, que dá 1. O de baixo a gente conserva. Cuidado, hein? Adição, subtração de frações. Resolve lá em cima, numerador, e conserva o de baixo. Acabei de descobrir que a razão é 1/16. Então, para eu achar agora o C, C vai ser o termo anterior. Cuidado, agora é PA, né? Vai ser o termo anterior, 3/16 mais a razão, tá bom? A razão é positiva, né? Tranquilo, 1/16, então C igual 3 mais 1, soma de cima, cuidado, conserva o de baixo, sempre assim. Dá para simplificar isso aqui por 4. Simplificando vai ficar 1/16 por 4 aqui, vai dar, acabamos de descobrir que o C vale 1/4. Então, nessa sequência, nós temos 1/2, 1/8 e 1/4 é a letra C. Pessoal, então era isso, uma breve revisão aí das sequências numéricas PA e PG. Próxima aula eu venho com mais atividades. Valeu!